Então, hoje já são 20 horas e vamos dar início à nossa reunião de hoje. Elevemos nosso pensamento a Deus, vamos todos juntos mentalizar Jesus nos nossos corações, o nosso sentimento de muita gratidão a Deus pela misericórdia que Ele tem nos tratado a todo momento, tem nos dispensado a todo momento, por ter nos criado, por ter criado o universo. Gratidão a Jesus por ter moldado esse planeta para nos entregar, para viver nele e trazer o evangelho de amor, por ser o caminho, a verdade e a vida. Gratidão aos amigos espirituais que nos abençoam sempre. Gratidão aos nossos companheiros de caminhada na Terra, filho, esposa, marido, amigos, colegas de trabalho, que possamos ter sempre gratidão nos nossos corações, porque a gratidão é um sentimento maravilhoso que nos dispõe ao amor, que nos dispõe à misericórdia, que nos dispõe ao perdão. Permita, Jesus, que a sua luz seja conosco, abençoando cada um, e toda essa energia que está vindo sobre nós aqui possa espalhar sobre todos os cantos do planeta, harmonizando o nosso planeta, possa levar essa paz a cada casa, aos nossos lares, tanto nós que estamos aqui no centro, quanto os nossos irmãos que estão fazendo online, que estão nos seus lares, que todos esses lares sejam abençoados, Senhor, que a tua luz possa amparar cada um, encaminhando a todos no caminho do bem. Que a tua paz, Mestre Divino, seja com todos nós, agora e sempre, graças a Deus. Então, hoje, nós vamos falar sobre bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Então, Deus, Ele é a misericórdia maior, né, que é de Deus. Mas os seres humanos também, espíritos encarnados e desencarnados, têm a capacidade de ser misericordioso. Por isso, Jesus falou, bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. E nós vamos pensar, o que é misericórdia, né? Misericórdia, de acordo com o dicionário Aurélio, diz o seguinte, que é o sentimento de dor e solidariedade com relação a alguém que sofre uma tragédia pessoal ou que caiu em sofrimento. Também pode ser dó, compaixão, piedade. Também o Aurélio diz que é ato concreto de manifestação desse sentimento. A manifestação do sentimento é a misericórdia, como perdão, indulgência, graça, clemência. Tudo isso é misericórdia. Então, pensemos bem, né? O que é misericórdia de Deus, né? Então, nós podemos analisar que Deus age de forma justa, mas Ele age com misericórdia. Porque misericórdia é o perdão que Ele nos dá, é o desconto, que nós erramos muito, e Ele dá todo o tempo para nós recuperarmos, para nós corrigirmos aquele erro. Ele dá todo o tempo, e ainda desconta ainda. Aí, pensemos, quando se fala de misericórdia, a gente lembra de justiça. O que seria justiça, né? Justiça é a qualidade do que está em conformidade com o direito. Então, aquilo que é certo. Aquilo que é direito. É a maneira de perceber e avaliar o que é justo, o que é correto, o que é direito. Só que hoje nós, seres humanos do planeta, mudou o termo justiça para vingança. Então, quando fala justiça, está pedindo vingança.
Porque justiça é você, não, Deus, faça com fulano o melhor que puder, que você pode fazer. Isso é justiça. Agora, quando nós exigimos de Deus, Deus, puna fulano, que fulano seja punido pelo erro que fez. Isso não é justiça. Isso é desejo de vingança. É desejar que eles sofram mal. Então, justiça é a faculdade de julgar segundo o direito e melhor consciência. O que é misericórdia? Misericórdia é compaixão, é o pesar, a piedade ante da dor alheia. Aí podemos perguntar, será que tem como condições de ser justo e ao mesmo tempo misericordioso? Sim, com certeza. A verdadeira justiça de Deus, ela é misericordiosa. Porque nós pedimos a Deus o perdão para as nossas faltas. E Deus está nos perdoando. Perdoando não significa eliminar nossa falta, mas perdoar é dar condição para a gente modificar, é nos ofertar meios para a gente melhorar. E Deus mostra a sua misericórdia nos amando a todo momento. O mais mal que nós fizermos aqui na Terra, Deus continua amando. Então, se nós pensarmos na pessoa que mais errou no planeta, talvez esse Deus demonstre muito mais amor para com ele ainda, porque sabe que precisa mais. Então, Deus, isso é misericórdia. Então, por mais que erremos, por mais que praticamos erros, Deus não deixa de ser misericordioso. Ele é justo, mas ele é misericordioso. Ele pratica a justiça, mas a justiça com amor. Isso é chamado de misericórdia. Deus, lá no Evangelho, capítulo 5, fala o seguinte: Deus dá o frio conforme o cobertor. Lá o Lacordaire fala isso. Ou seja, o Pai não dá fardo pesados a ombros fracos. Isso é misericórdia. Porque às vezes nós cometemos um erro grande, absurdo. Mas toda a providência divina percebe que a gente não está preparado para passar pela aprovação ainda de eliminar aquela mancha. Aí Deus vai nos dando oportunidade. Não, espera, fortalece um pouquinho primeiro. Quando você fortalecer, aí você pega essa tarefa mais difícil. Mas por enquanto você vai se preparando. Então Deus dá tempo. Deus é amor. Deus nos ama. E com o amor que Ele nos dá, Ele nos prepara para que um dia a gente possa receber e corrigir. Muitas vezes, nós julgamos uma pessoa que está passando por uma provação difícil demais, a gente pensa, esse pecou demais. Por exemplo, pessoas que nascem sem mãos ou sem braços e sem pernas. A gente pensa, olha, esse cara pecou demais. Ele foi muito mais pecador do que eu. Porque eu tenho os dois braços, tenho as duas pernas, normal, e ele não tem, porque pecou mais. Será que pode ser assim? Talvez não. Talvez ele está mais forte, ele já fortaleceu e já conseguiu vir numa aprovação mais difícil, porque ele está mais forte. Deus não dá fardo pesado a ombros fracos. Às vezes nós não estamos passando por muita dificuldade ainda, porque os nossos ombros são fracos. Talvez em outra encarnação, teremos que reencarnar com uma aprovação mais difícil um pouco, porque já estamos mais fortes. Por isso, não podemos julgar. O julgamento é sempre falho, porque nós não conhecemos o nosso passado, não conhecemos o passado do outro, não entendemos o que anda, o que passa na mente de cada um. Então, por isso, nós nunca somos preparados a julgar.
Porque para nós, se nós entendêssemos, talvez teríamos condições, mas não entendemos. Por que Jesus falou da mulher adúltera? Ele diz assim: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Ele disse aquilo porque conhecia a mente de cada um. Ele sabia que aquele povo que veio entregar aquela mulher pega em adultério, todos eles eram iguais a ela ou pior do que ela. Então ele sondou a mente de cada um, sondou a mente de cada um daqueles ali e magnetizou as suas mentes e disse: aquele de vocês aqui que tivessem pecado, pode tirar a pedra. E todos sondaram as suas mentes interiores e perceberam: eu errei, o outro eu errei demais, o outro eu errei também. Envergonhado, todos foram embora. Mas porque Jesus tinha autoridade, porque sondava o sentimento e conhecia o sentimento de cada um. Nós é mais complicado, nós não sabemos. A aprovação, posso saber se a aprovação dele é porque ele é pior ou melhor do que a gente. Por isso, o Evangelho nos mostra a importância de não julgar, porque todos nós temos problemas e virtudes, temos vícios e virtudes. Então, para tudo isso, lembra do perdão, né? O que é perdoar? Quando você fala de misericórdia, você lembra de justiça, lembra de perdão, lembra de indulgência. Perdoar é um processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo, decorrente de uma ofensa recebida, diferenças, erros ou fracassos, ou cessar a exigência de castigo ou restituição. Quando nós exigimos justiça, quando há um crime, e sai aquela multidão na rua pedindo justiça, é porque aquelas pessoas não pensaram no perdão. Não pensaram no não julgar, porque ninguém compreende o problema do outro. O que levou o outro a praticar o crime? Será que a mesma vida que ele teve foi a mesma minha? Será que se eu tivesse nascido naquela mesma família dele, eu também não teria cometido aquele crime? E Jesus nos ensina a perdoar, né? Quando ele fala que não perdoeis apenas 7 vezes, mas ele diz 70 vezes, 7 vezes. Isso significa sem limites, ou seja, não há limite no nosso perdão. Porque o perdão é a demonstração da misericórdia. E Jesus falou para nós que nós precisamos ser misericordiosos, porque aquele que é misericordioso é bem-aventurado. E o que significa bem-aventurado? Feliz. Então, aquele que perdoa está praticando a misericórdia. E esse que perdoa está sendo feliz. Porque nós sempre comentamos que a gente muitas vezes fala: eu não posso perdoar fulano, porque o erro que ele fez comigo é grande demais. E quem disse perdão para o outro, né? O perdão não é para o outro, o perdão é para nós mesmos. Então, quando eu perdoo alguém do erro que ele cometeu comigo, talvez eu esteja fazendo uma pequena caridade para com ele, pequena. Vamos pegar 5% da caridade, é para ele. Mas 95% da caridade é para mim mesmo. Porque à medida que eu perdoo, eu me livro
daquelas amarras, eu me livro daquelas algemas, me livro daquelas dificuldades que eu estou enfrentando, guardando aquela amargura. Mateus, no capítulo 6, versículo 15, diz o seguinte: Jesus diz: se perdoardes aos homens as faltas que cometerem contra vós, também vosso Pai Celestial vos perdoará os pecados. Então, se nós perdoarmos, seremos recompensados. Na verdade, ele quer dizer isso: quando nós perdoamos o outro, nós nos livramos das amarras, nós nos livramos das amarguras, nós nos livramos das dores que a gente carrega. Porque todos nós conhecemos pessoas que passam, às vezes, uma vida inteira guardando mágoa de alguém. A pessoa fica amarga a vida inteira, 10, 15, 20, 30, 40 anos, magoados, sofrendo aquela amargura, sendo que apenas o ato do perdão vai eliminar todas aquelas amarguras que ele sentia. E tem outro trecho também do Mateus, capítulo 23, versículo 24, capítulo 5, versículo 23 e 24, que diz que, portanto, se estás fazendo a tua oferta diante do altar e te lembrar que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixar ali a tua oferta diante do altar e vai te reconciliar primeiro com o teu irmão e depois virás fazer a tua oferta. Ou seja, quando Allan Kardec nos mostra o lado espiritual disso aí. Quando ele fala oferta, não quer dizer oferta material, mas sentimento. Como eu vou fazer uma prece e se eu me lembrar que eu tenho qualquer problema com o irmão meu, com alguém da caminhada, seja colega de trabalho, seja vizinho, então ele aconselha, antes, para a sua prece, reconcilia. Mesmo que nós não vamos lá bater na casa dele, mas vamos parar um pouquinho e fazer uma prece para ele, primeiro pedir a prece para ele, para encaminhar aquele irmão, para que Deus possa ajudá-lo na sua caminhada. Aí depois nosso coração estará limpo e daí a nossa prece terá muito mais valor. No Mateus, capítulo 7, 3, tem aquela palavra do cisco no olho, né? Da trave e o argueiro. Porque tu vês, pois, o argueiro, que é um cisco, né? No olho do teu irmão, e não vês a trave no teu olho. Ou como dizes a teu irmão, deixa-me tirar do teu olho esse cisco, esse argueiro, quando tem no teu uma trave. Só para a gente lembrar o cisco. O argueiro é um cisco e a trave é um palito maior, né? É um pedaço de madeira. Então, como que eu posso querer corrigir um defeito? Quer mostrar assim, o outro tem um pequeno defeito, eu quero corrigir o defeito dele, o pequeno defeito dele, mas eu tenho um muito maior do que ele e não percebo. Aí ele primeiro diz, então, primeiro, corrige-te. Primeiro, tire o seu trave do olho. Ou seja, limpa o seu erro primeiro, aí depois você se prepara para poder auxiliar o seu irmão. Do contrário, não teria como auxiliar o irmão dessa forma. Aqui, depois de Mateus 5, 25 e 26, a gente tem aquela passagem, ele que fala assim, reconciliai o mais depressa possível com o vosso adversário e contestai no caminho com ele, para que ele não vos entregue ao juiz, o juiz não vos entregue ao ministro da justiça, e não sejais metidos na prisão.
Digo-vos em verdade, que daí não saireis enquanto não houveres pago o último centavo. Então, quando ele diz, reconciliai o mais depressa com o vosso adversário, enquanto está a caminho com eles, enquanto estamos encarnados. Então, nós temos um adversário aqui na Terra. O correto seria o quê? Nós reconciliarmos com os nossos adversários, primeiro. Aqui na Terra. Encarnado e encarnado. Porque se nós não reconciliarmos agora, podemos desencarnar, ou o nosso adversário desencarnar, e poderá haver perturbações, ou nós perturbando ele, ou ele perturbando a gente, encarnado, desencarnado, ou mesmo depois também no mundo espiritual. Então, é muito melhor para nós que reconciliemos com o nosso adversário enquanto estamos encarnados próximo dele. Ou seja, o ideal é não ter adversário, né? Esse é o ponto importante. Mas, se tivermos, deveremos procurar reconciliar com ele, porque senão depois fica bem mais difícil para nós. Compadece-te dos infelizes, pois não lhes conheces os problemas desde o princípio. Então, aqui fala que no Evangelho por Emmanuel, no Chico Emmanuel, fala, compadecer dos infelizes, pois nós não conhecemos os problemas interiores deles. Compadece dos afortunados, pois desconhece que provações terão eles pela frente. Compadece dos maus, pois eles ignoram as consequências dos próprios atos nos sofrimentos que os esperam. Em todos os problemas do caminho que a divina providência te deu a percorrer, usa a misericórdia e acertará. Então, nós precisamos de sempre compadecer do outro que sofre, do outro que erra, do outro que comete erro, que comete crime. Não ficar desejando mal. Assistimos programa de televisão e às vezes vimos um ato muito bárbaro e nós ficamos com o sentimento mal para com aquela pessoa que praticou mal. Não devemos ser assim, devemos ter um pensamento de misericórdia, porque ele está em situação bem difícil quando comete o erro. E aquele que sofreu já está quitando ou já está quitado sua dívida. E aquele que praticou o erro está caindo no poço. Esse precisa muito mais ainda da nossa misericórdia. Aí Kardec pergunta, né, para o Espírito, né, verdade, qual a mais meritória de todas as virtudes? O Espírito responde, a sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem ao próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, nosso desinteresse pessoal, ou seja, a em vez de nós concentrarmos no ego, concentrarmos no eu, que caminha mais de forma vertical para Deus, e trabalhar as nossas qualidades. Tem uma historinha das batatas, né? Conta o seguinte, que um professor pediu para os seus alunos levassem batatas na bolsa, para que ele ia fazer uma tarefa com eles lá, um trabalho. Aí, todo mundo chegaram com bastante batata na sua bolsa, aí ele pediu que cada um pegasse algumas batatas, e para cada mágoa que tivesse de alguém, ele escrevesse o nome da pessoa da batata em cada batata. Teve alguns que encheram uma bolsa de batata com os nomes das pessoas que tinham mágoa. Aí o professor falou para ele, agora vocês vão ficar a semana inteira carregando essa bolsa
com as batatas. O que aconteceu? Com o tempo, as batatas começaram a apodrecer, já se sabe, né? O mau cheiro que a batata solta, além do peso. Então, eles carregaram para lá, para cá as batatas. O incômodo é tão grande que essa preocupação por não deixar as batatas de lado, eles passaram a não perceber muita coisa. O que acontece? Aí é desse jeito que nós carregamos nossas mágoas. Então, nossa mágoa, ela nos machuca, elas pesam e tira a nossa capacidade de entender o próximo. Quando nós estamos magoados, nós só pensamos mal do outro. Esquecemos de pensar o bem dele, de analisar as coisas boas que ele fez. Assim, é o caso das batatas, né? Que eles estavam carregando as mágoas. Então, as mágoas é igual essa sacola cheia de batatas. Primeiro, pesa. Segundo, tira a nossa concentração em saber analisar os problemas do outro. E segundo, ela gera um incômodo muito grande na nossa vida. Do mesmo forma, então, são as nossas dificuldades no sentido de perdoar, de guardar mágoa. Então, quando nós guardamos mágoas, nós precisamos conscientizar-nos que a mágoa só prejudica nós mesmos. Prejudica um pouquinho o outro, pouquinho, né? Mas o mais prejudicado somos nós mesmos que estamos guardando a mágoa de alguém. Então, Jesus recomenda, então, que sejamos misericordiosos. E a misericórdia, entre o perdão, a indulgência, a beneficência, o não julgamento. A misericórdia é isso. Tanto nós podemos ser misericordiosos, aplicando o perdão, tendo nosso sentimento de amor para com o nosso próximo, porque nós precisamos sempre da misericórdia de Deus, que é a maior misericórdia, que não desampara nenhum de seus filhos. Era isso que nós tínhamos. Que Deus nos ampare, ilumine nossos corações. Desejo muita paz a cada um que está aqui, que está também no Meet. Que Deus possa iluminar cada coração. Que o Pai seja abençoado. Paz e luz para todos. E agora, passa a palavra para o nosso amigo Odilon, que vai fazer, então, o passo de santo. Fique todos com Deus. Gratidão, boa noite a todas, boa noite a todos, Dona Divina, Cristiano, Dona Deusa, Alane, a Dona Diva chegou também. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas neste momento que a gente vai fazer a nossa oração, né? Vamos nos conectar com Deus,